Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Cresce a entrada de adolescentes no mundo do crime. Recentemente, um seminário nacional discutiu em São Paulo o Ministério Público e o ato infracional. O objetivo foi discutir questões que atingem os que trabalham com adolescentes em conflito com a lei e a internação socioeducativa. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Júlio Almeida, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Doutor Júlio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Qual a importância desse encontro nacional realizado em São Paulo, que discutiu medidas socioeducativas no momento em que vivemos tanta violência no país? Esse seminário foi capitaneado pelo Ministério Público de São Paulo e pelo colega Sérgio Lochard, do Ceará, trouxe uma visão geral do sistema socioeducativo em todo o Brasil, de como as coisas estão se desenvolvendo, quais são as alternativas, quais são as chances, os prognósticos e também a discussão do caos que está o sistema como um todo, a preocupação com o que está ocorrendo hoje em termos de socioeducação e também as alternativas que nós temos para frear este aumento dos atos infracionais praticados por criança, em especial por adolescentes, porque também crianças também cometem atos infracionais, mas não são responsabilizadas como adolescentes, não ingressam no sistema socioeducativo. A questão da socioeducação, a realidade ela é mesma em todo o país ou existe algum estado em que tem uma experiência diferente, com uma outra expectativa? Na verdade, são diversas formas, infelizmente, de cumprir a socioeducação. No mais das vezes, com falta de recursos, com unidades muito ruins, com poucas unidades, mas em quase todas elas a superlotação é a marca do sistema socioeducativo, assim como no sistema penitenciário. Existem estados que têm uma ou duas unidades, às vezes centradas apenas na capital, onde um adolescente, para cumprir sua medida, tem que se deslocar por 500, 600 quilômetros de distância, longe da família, longe do seu lugar, o que dificulta imensamente um trabalho positivo de socioeducação. Então, em situações extremamente graves, como em alguns estados do Nordeste, onde as facções tomaram conta das unidades, onde não entra, assim como no Partido Central de Porto Alegre, onde praticamente não entra o Estado, e onde o problema de superlotação em grande quantidade, como São Paulo, em que pese as suas unidades não ter formalmente uma superlotação, o número de adolescentes internados é algo impressionante. Por exemplo, só na capital de São Paulo existem cerca de 10 mil adolescentes internados. Claro, falando nisso, doutor Júlio, o Conselho Nacional do Ministério Público já produziu vários relatórios sobre internação de jovens no país. O promotor mesmo já entrou várias vezes, já fez várias inspeções em unidades socioeducativas aqui em Porto Alegre. Qual é a nossa realidade? Qual é o nosso diagnóstico aqui em Porto Alegre? Bom, essa determinação do Conselho Nacional foi muito bem explicitada neste evento de São Paulo pelo conselheiro Walter Agra, que é exatamente fazer com que se tenha um diagnóstico a cada 2 meses e a partir deste ano, a cada 6 meses, de forma mais intensa, do que está acontecendo dentro das unidades de internação. E para isso é necessária a presença do promotor de justiça, da fiscalização dentro da unidade, conhecendo, percebendo qual é a questão da superlotação, a questão das condições de cumprimento, a questão da escola, a questão da saúde, a questão dos cheiros que existem lá dentro, se o banheiro está funcionando, se a roupa é lavada, se não é lavada. E esses relatórios produzidos pelo Conselho Nacional são o retrato do que os promotores e as equipes técnicas, quando acompanham, municiam esses formulários que são eletrônicos para tirar aí uma compilação dos dados. E em função dessas inspeções é que são ajuizadas as ações e realizados os compromissos justamente de conduta, com a percepção do promotor de fiscalização da real condição daquela unidade. Por isso que é um ato pessoal do promotor de justiça da fiscalização.
É um ato que é indelegável aos servidores do Ministério Público, em que pese haver a necessidade de acompanhamento, inclusive, das equipes técnicas. Isso produziu, só no Rio Grande do Sul, várias ações inclusive de interdição de unidades de internação, produziu ações para afastamento de dirigentes, produziu ações de responsabilização quanto à saúde, quanto à educação nas unidades. Claro. O senhor entende que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser atualizado? E mais, o jovem de hoje é o mesmo jovem da década de 90? Essa foi uma das palestras do grande mestre do Direito da Infância e Juventude de São Paulo, Paulo Afonso, onde ele diz que o Estatuto envelheceu, ou no imaginário da população ele teria envelhecido. Eu acho que, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele necessita de uma atualização, porque a sociedade mudou muito rápido. Evidentemente que o jovem da década de 90, do início da década de 90, não é o jovem de hoje. O incremento da criminalidade adulta e o rebaixamento da criminalidade, da idade de criminalidade adulta, trouxe cada vez mais cedo essa criminalidade para dentro da adolescência. Hoje, se os jovens estão morrendo, os jovens do mundo do crime estão morrendo por volta dos 24 anos, consequentemente, houve a necessidade da organização criminosa de buscar dentro da faixa etária mais nova os soldados para essa prática do crime. Também houve a mudança na educação, para pior, houve uma mudança nos meios de comunicação e no acesso à informação. O adolescente da década de 90 não tinha este acesso enorme aos meios, às redes sociais, aos meios de informações, tanto para o lado ruim, mas também para o lado bom, no caso. Qualquer adolescente hoje tem acesso, qualquer criança tem acesso ao seu smartphone com a internet à sua disposição. Mas as necessidades de consumo e de ostentação mudaram muito. Antes, um adolescente, um guri da periferia, ele sendo um bom jogador de futebol no campinho, já era alguma coisa. Hoje, desapareceram os campinhos de futebol, e isso é uma figura que se utiliza como lazer, como diversão, e se colocou na cintura de um adolescente com seus 14, 15 anos, uma pistola 9mm para ser gerente de uma boca de fumo. E isto mudou, porque não é só o tráfico. Junto com o tráfico e em função do tráfico, vem a disputa por território, vem o homicídio em função da disputa do território, vem a questão da sexualidade exacerbada, aí vem os estupros de vulneráveis, estupro real, vem também a necessidade de suprimento de dinheiro para essa população extremamente vulnerável, ligada ao mundo do tráfico, onde ele tem que sair para assaltar e para fazer dinheiro para sustentar o tráfico, sustentar o seu vício. Hoje um adolescente ou um adulto, seja lá o que for, recebe uma encomenda de um carro 0 km para assalto e ele revende já pelo preço fixo de R$ 1.000, R$ 1.200. E isso gera toda uma necessidade de sustentar a ostentação e o consumo de bens que não eram muito disputados, não eram muito acessíveis a esses jovens, especialmente de periferia, se bem que a classe média e classe alta também comete ato infracional, mas ele precisa hoje sustentar lá o seu tênis de marca que custa R$ 1.000 e ele vai ter esse tênis de marca, seja pelo tráfico, seja pelo roubo. Doutor Júlio, a questão é a seguinte, muito se discute o prazo de internação do adolescente infrator, que hoje é de 3 anos. Eu gostaria da sua opinião. O Estatuto da Criança e Adolescente em vigor determina que o prazo máximo de internação seja de 3 anos. Isso gerou na sociedade, e se percebeu também que isso é insuficiente, gerou na sociedade um desejo de mudança desse sistema. E em função disso vem, por exemplo, a proposta de emenda constitucional, que iniciou lá em 93, a 171, que passou em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados e está no Senado agora sob outro número, que estabelece que para os
autores de atos infracionais com mais de 16 anos, que tenham cometido ato infracional equiparado ao crime hediondo, o crime de homicídio doloso, ou o cometido com violência, ele passe a ser tido como adulto, sobre as punições dadas ao adulto, só que estabelecimento diferenciado, não mais sistema socioeducativo e não mais sistema de prisão. Isso realmente é um grande problema, esse rebaixamento da menoridade penal, porque quando se afasta lá do sistema socioeducativo, se tira todo o programa e toda a tentativa, investimento que se faz nesse jovem. Porque o sistema socioeducativo, especialmente no Rio Grande do Sul, não é ruim. O que são ruins são as unidades, são as casas. Mas se nós não temos mais dinheiro para construir novas unidades de internação e não temos dinheiro para construir novos presídios, teremos dinheiro para estabelecer esta unidade diferenciada para esse jovem? Bom, como resposta a isso, não só isso, mas como reconhecendo a necessidade de uma alteração na legislação, uma atualização dessa legislação e o próprio reconhecimento do recrudescimento da violência infanto-juvenil, o grupo de promotores do Pró-Infância, promotores de justiça ligados ao Pró-Infância, que é um grupo nacional, através do deputado estadual Darcísio Perondi, elaborou um projeto de lei que estabelece um sistema diferenciado. Se mantém sem alteração constitucional, porque não precisa alterar a Constituição para isso, se mantém o prazo máximo de 3 anos para os atos infracionais leves e não cometidos mediante violência extrema, e se classifica a violência extrema como aquela praticada com emprego de venenos, fogo explosivo, que cause intenso sofrimento físico, moral, que seja praticado mediante promessa de paga ou recompensa, ou por grupo de extermínio, por motivo fútil, a traição, emboscada, basicamente lá as qualificadoras do homicídio qualificado, para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime contra criança ou maior de 60 anos, ou também a prática de conduta como estupro e real ou ficto, ou a extorsão mediante sequestro. E aí ele estabelece umas faixas de tempo para cumprimento dessas medidas. Por exemplo, se o adolescente tem entre 12 e 13 anos, depois dos 12 anos, dos 13, seria fixada uma medida entre o mínimo de 1 ano e meio e o máximo de 3 anos. Porque hoje pode ser até menos de 6 meses. E se o adolescente tiver entre 13 e 14 anos, essa medida seria aplicada entre 2 e 4 anos. Se ele tiver entre 14 e 15 anos, o mínimo de 2 anos e meio e o máximo de 5. Se ele tiver entre 15 e 16, o mínimo de 3 anos e o máximo de 6. Entre 16 e 17 anos de idade, o mínimo de 3 anos e o máximo de 7. E se ele tiver entre 17 e 18 anos, o mínimo de 4 anos e o máximo de 9. Podendo ser executada essa medida até os 27 anos de idade deste jovem adulto. Também prevê uma separação absoluta dos adolescentes com menos de 14 anos de idade e um outro estabelecimento para entre 18 e 21 e acima de 21 anos um outro tipo de estabelecimento. A questão também é se haverá dinheiro para isso. Com isso, se estabelece um escalonamento por gravidade de infração e por idade de adolescente. Isso se combate uma ideia do discernimento, isso é, ele sabe o que está fazendo, por isso ele pode ser punido. O sistema socioeducativo nacional, ele já prevê o discernimento. Ele diz que a partir de 12 anos o adolescente já tem discernimento para cometer ou não um ato infracional. E por isso que ele já é responsabilizado. Já que o senhor tocou nestas propostas legislativas que estão tramitando, na sua avaliação, hoje, elas mais preocupam ou está existindo um consenso dentro desses encontros que o senhor está participando? Sim, há um consenso quase unânime que se precisa alterar a legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente não atende nem mais na sua área infracional, né, na socioeducação, não atende nem mais às necessidades da atual sistemática e do recrudescimento da violência, com o rebaixamento
da idade que os adolescentes estão cometendo ato infracional, e também não atende às expectativas da sociedade. Porque a lei ela reflete o momento da sociedade e ela só vai pegar e só vai valer se a sociedade assim a recepcionar. Então, essa é uma necessidade tida como legítima, tida como necessária e tida como uma alteração que precisa ser reconhecida e validada pela sociedade. Seja porque os nossos adolescentes efetivamente não são mais os mesmos, seja porque a sociedade exige uma resposta do legislador e do sistema para essa violência absurda que nós estamos vivendo hoje no país, no nosso bairro e na nossa cidade. Isto é geral, não é Porto Alegre, não são os bairros periféricos de Porto Alegre, é São Paulo, é Fortaleza, é no norte, é no centro-oeste. Não se aguenta mais esta violência absurda pela falta do Estado, pela falta das políticas do Estado. Infelizmente, pela falta de uma política correta de socioeducação, de educação, de saúde, de atendimento à família, de afastamento da responsabilidade familiar para com os seus filhos, é que a socioeducação, infelizmente, tem que se aprimorar, e infelizmente no sentido do aprimoramento, do recrudescimento das próprias medidas. Dentro dessa violência em que o senhor fala, se observa em quase todos os noticiários que quando há um crime, até mesmo de repercussão, sempre neste crime há uma participação de um menor de 18 anos de idade. O que está acontecendo, doutor Júlio? Aí nós temos dois problemas. Se nós tivermos cinco pessoas cometendo um crime, uma infração penal, 4 forem adultos e 1 for adolescente, o que vai aparecer na mídia é o adolescente, não os 4 adultos. Isso, infelizmente, é uma tendência da mídia. Não que a mídia seja culpada pelo crime ou pelo ato infracional, não que a mídia esteja incentivando isso, mas esse destaque que se dá à questão do adolescente, porque se tem ainda uma ideia da impunidade do adolescente. Ainda que o adolescente não seja imputável do ponto de vista criminal, ele é responsabilizado do ponto de vista socioeducativo. Só para que se tenha uma ideia, hoje em Porto Alegre nós temos aproximadamente 703 adolescentes internados. No Rio Grande do Sul nós temos 1.300 adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação. Em 2009, em 2011, eram cerca de 500 em Porto Alegre e cerca de 1.000 em todo o estado. Então, não é verdade que o adolescente não seja responsabilizado. Ele é responsabilizado e nos atos infracionais leves e médios, mais do que o próprio adulto, pelo tempo de internação. Isso no Rio Grande do Sul. Há uma tendência nos outros estados e pela superlotação de se deixar o adolescente menos tempo na medida socioeducativa de internação, passando a haver um rodízio maior, ou seja, fica 6 meses, 8 meses e sai. Isso também não está certo. O que precisa de uma estrutura para que ele cumpra a medida no tempo adequado. Há uma certa deturpação no tempo de execução de medida. E é natural, infelizmente, que como os criminosos mais velhos estão deixando de existir e perderam o controle da criminalidade como um todo, mais jovens, digo jovens adultos acima de 18 anos, começam a gerenciar esses microsistemas criminais, essas microquadrilhas. E com isso, evidentemente, pela falta dos adultos, se vai buscar lá no soldado mais jovem do crime, e aí estão os adolescentes, a participação. Então, isto é uma realidade. Não que sempre vai haver um adolescente participando, mas quando ele participa, a sua presença é mais destacada que a do adulto. E na sua avaliação, como hoje está funcionando o sistema de socioeducação no Rio Grande do Sul e como melhorar a reinserção desse jovem infrator na família e na sociedade? Ainda sobre o tópico anterior,
esse mesmo projeto de lei propõe uma alteração criminalizando, penalizando ainda mais a corrupção de menores. Corrupção de menores é praticar junto com criança ou adolescente ou usar como coautor de um crime uma criança ou adolescente. Isso tem que ser penalizado de forma muito severa para desincentivar que o adulto utilize a criança ou adolescente na sua prática criminosa. No Rio Grande do Sul, o sistema socioeducativo padece de basicamente 2 problemas. As unidades de internação estão muito ruins. As últimas construídas foram Novo Hamburgo e Passo Fundo, já quase modelo Sinais, mas estão superlotadas. As de Porto Alegre, todas são muito ruins. 2 delas reformadas por ação do Ministério Público. Uma delas tem mais de 160 anos. E as outras foram construídas ainda na década de 80 e final da década de 90. No começo da década de 90. Isso é um problema muito sério, porque isso atrapalha o trabalho técnico de socioeducação, trabalha a questão de educação lá dentro, atrapalha a questão de saúde e atrapalha principalmente a dignidade e descobrir que existe vida longe, abre aspas, do crime. Então, o sistema socioeducativo do Rio Grande do Sul padece da superlotação, hoje quase que 1/3 a mais do que sua capacidade, e padece das péssimas condições das unidades. Isto é um problema muito sério, porque os funcionários da nossa FAS, da Fundação de Entendimento Socioeducativo, fazem um trabalho muito bom, mas prejudicado pelas condições materiais. E a chance desse jovem ser reinserido na sociedade? Eu diria que a chance é com uma boa em primeiro lugar, com uma boa educação para que ele não ingresse no sistema. Segundo lugar, uma melhoria do sistema socioeducativo em meio aberto, nas medidas de prestação de serviço à comunidade e socioeducativa. Aliás, o Ministério Público do Rio Grande do Sul está capitaneando um trabalho de melhoria desse sistema. E se nada disso der certo, educação, a socioeducação em meio aberto, nós temos que qualificar cada vez mais o sistema socioeducativo, demonstrando que esse jovem não vale a pena para ele sair da fase sem uma profissão e ganhar aí R$2.000 por semana, esse é o grande problema, como eles dizem, no crime, mas que isso não vale a pena porque vai voltar para o sistema socioeducativo ou sistema penitenciário, ou vai ingressar no sistema penitenciário. E vale a pena, sim, para ele ser educado lá dentro, e ele cresce de 2 a 2 anos letivos dentro da fase, ele tem saúde lá dentro, para demonstrar que os valores maiores para eles certamente não pode ser o valor só do consumo e da ostentação, que o valor maior para ele ou da família, estar dentro, junto com seus pais, normalmente a mãe ou a avó, porque o pai, em regra, é um ausente, e que ele possa criar a sua família com dignidade. Até porque grande parte desses adolescentes internados nas unidades de socioeducação têm filhos. E é um trabalho que se faz intensivamente, perguntando a ele se ele quer o mesmo destino para o filho dele, o destino que ele teve, e possivelmente esse destino que ele está tendo é o destino que o pai dele teve. Doutor Júlio, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 1 minutinho para suas considerações finais. A consideração final é que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira não pode desistir de sua criança, de seu adolescente. Tem que investir em educação, tem que investir em saúde, em atendimento psicológico, psiquiátrico, tem que investir, sim, no combate às drogas, porque em 90 e tantos % dos atos infracionais que geram internação, a droga, o consumo ou o tráfico está por dentro disso, e nós precisamos não desistir. Entender que este jovem é uma pessoa em desenvolvimento e que pode sim ser melhorado e que pode sim trazer a satisfação pessoal sua e da sociedade em nome do bem comum. Eu não posso imaginar que apenas tirando esse jovem do contexto da sociedade, colocando dentro de um presídio, é que vai resolver o problema da criminalidade. Porque quando nós fazemos isso, nós entregamos ele para uma facção criminosa de um presídio. Já dentro do presídio, a sua família vai ter que pagar para ter os benefícios lá dentro, e quando ele sair, ele vai ter que pagar a conta do tempo que ele esteve lá dentro. Não para o Estado,
mas para a quadrilha e para a facção que ele está envolvido. E por isso que se faz, dentro do sistema socioeducativo e na fiscalização do Ministério Público, um combate intenso contra a separação dos adolescentes dentro do sistema socioeducativo em facções. A partir do momento que o sistema socioeducativo admitir lá dentro a separação por facções, o Estado perde o controle das unidades. E perdendo o controle das unidades, quem sofre o prejuízo é a sociedade. Ok, promotor de justiça Júlio Almeida, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!